Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e eu trago para você agora mais um corte aqui do Jogo Aberto e trago também a galera da UOL Sport falando a respeito do Flamengo, né? A mídia se rende ao Flamengo de Léo Jardim. Veja o que eles falaram, mas antes de prosseguir, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Ninguém mais fala em crise no Flamengo, ninguém mais fala tanto em Felipe Luiz, na troca. O Leonardo Jardim chegou em um jogo, ganhou o campeonato estadual, ótimo para ele, mais ainda para o Flamengo. E em 2 jogos já mudou a escalação. Ontem eu comentava aqui com o Edu, com o Ronaldo e o Cicinho, ele deixou o Cebolinha e o Arrascaeta no banco, o Emerson Royal no banco. Ele não estava nem aí. Não é que ele deixou no banco e usou depois, ele deixou no banco. Ele nem utilizou o Wallace Ian, o Danilo, todo mundo no banco, descansando para uma próxima. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, fez as 5 substituições e ainda deixou essa qualidade no banco, o Botafogo não é que nem que foi prejudicado. A expulsão do Barbosa, que até reclamar do Daronco pode, viu, Barbosa? Nem deveria ser uma pena tão pesada, eu que o diga, recentemente. Agora, o Flamengo foi melhor, superior e está retomando a confiança, Cicinho. Não, o Flamengo é melhor do que todas as equipes da Série A, se você for analisar pelo elenco que tem. Olha o luxo que pode se dar, né, o Leonardo Jardim, deixando essas férias no banco de reserva. E como o Flamengo é esse time a ser batido e por vir, né, de sequências de muitas vitórias, de muitos títulos, é normal até um certo comodismo. E a chegada do novo treinador, você desperta o leão que estava dormindo. Então, assim, você tem que mostrar tudo novamente, você não fica... Olha aí, ó, tá vendo? É mais ou menos o Flamengo. Só que tá distante do São Paulo ainda. Então, o São Paulo pode respirar, não vai incomodar o tricolor. Mas o Flamengo, Renata, com o Leonardo Jardim, os jogadores viram que para jogar tem que correr. Coisa que muitos não estavam fazendo com o Felipe Luiz, estavam achando que ia ganhar com o nome. E não é dessa maneira. Então, a gente já vê uma equipe competitiva novamente e atropelou o Botafogo aí, né? Edu, eu agradeço por pegar o Flamengo numa fase ruim, como o Inter teve essa chance. Um dos 2 pontos que o Colorado tem veio do Flamengo. Só que agora é nítido que o time fisicamente melhorou, muitos jogadores interessados em convocações não apenas para a seleção brasileira. O Leonardo Jardim chega e quem está lá tem que mostrar serviço para o novo técnico. E o Flamengo vai engrenando. E está reencontrando um belo futebol, né, Nath? A gente sabe, e é notório para todos nós, que sabe que o Flamengo uma hora ia se encaixar novamente, até porque tem jogadores para estar jogando melhor. E com a chegada, como o Cicinho falou, de um treinador como o Leonardo Jardim, que não tem medo de colocar jogadores no banco de reserva, isso mostra para todos os jogadores que ali não tem titular. Então, quem está jogando hoje tem que mostrar o seu melhor. E a gente vê ainda, Renato, uma evolução muito bacana, principalmente pouco tempo que o Leonardo chegou. Você vê o Flamengo recompondo muito rápido, você vê o Paquetá jogando do lado direito, indo para dentro, deixando a lateral direita sempre pro Emerson Royal, né, atacar ali. Então a gente vê que o Flamengo realmente reencontrou um belo futebol. E você, Botafogo, bem-vindo ao time, né, dos que estão lá embaixo, do Z4. Pega o Palmeiras agora, hein? Uma baita vitória do Flamengo, né? 3-0 por muito pouco, não virou goleada. Já são 3 jogos sem sofrer gols, ou seja, uma defesa que se encaixa também depois de ir muito bem em 2025. Começa o ano muito mal, com números muito ruins, com os jogadores de defesa sendo criticados, mas agora isso se acertou. E a gente também vê, né, a parte ali da frente, o setor ofensivo também funcionando. Dá pra gente entender o que já mudou aí com o Leonardo Jardim nesses jogos? Tá invicto, com vitórias, um título carioca, o que é fundamental para dar tranquilidade pro trabalho. Não é, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Luísa? Boa tarde, Samir, Pedro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Aqui eu estreiei um microfonezinho aqui para dar uma melhor qualidade aí para todo mundo. Cada dia mais chique, tá ótimo o microfone. Então, bom, o Jardim já dá para ver alguns traços do trabalho do Jardim, né? Você destacou muito bem essa questão da defesa, né? 3 jogos sem sofrer gols. E o curioso é que ele apostou na dupla de zaga que o Felipe Luiz também estava apostando e as coisas não estavam andando. Principalmente o Léo Ortiz vinha sendo muito criticado.
mas nos 2 últimos jogos do Léo Jardim, ele escalou o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Os 2 não, acho que os 3 aqui, deixa eu até confirmar, mas foram os 3. Foram os 3 jogos, ele botou o Léo Pereira e Léo Ortiz e funcionou, né? A zaga parou de sofrer gols. Outras coisas assim que a gente já dá para ver a preferência pelo Alexandro na lateral, Eric, Pulgar e Jorginho. E ainda do meio para frente que ele tem feito algumas variações. Às vezes ele começa com a Arrascaeta, às vezes ele coloca o Arrascaeta no banco, Paquetá às vezes joga mais recuado, outras vezes não. E principalmente ali a mudança ali, ele jogou 2 jogos com o Samuel Lino e um com o Cebolinha. Contra o Cebolinha ele jogou contra o Cruzeiro, a vitória por 2-0. E agora contra o Botafogo ele voltou com o Samuel Lino, que jogou bem, né? Ele tá devendo, né? Desde que ele chegou, né? Foi um investimento muito alto. Ele começou muito bem essa passagem pelo Flamengo, mas depois ele acumulou atuações abaixo. Só que contra o Botafogo, lá no tapetinho do Nilton Santos, ele foi bem, fez o primeiro gol. Então, e o Pedro, né? Tem voltado, né? Tem feito as pazes com as redes. Fez gol contra o Cruzeiro, fez gol contra o Botafogo. E o Léo Jardim está deixando claro que conta com ele no time titular, né? No período do Felipe Luiz, ele alternava muito, né? Às vezes botava o Bruno Henrique, às vezes botava o Plata de falso 9 com o Bruno Henrique e o Pedro no banco. Então, aos poucos, a gente vai vendo um pouco as características desse Flamengo do Leonardo Jardim. E nada melhor do que são as vitórias, né? Para apaziguar um pouco os ânimos, né? A demissão do Felipe Luiz da forma como foi, muitos jogadores ficaram chateados com a condição da situação, mas eles mesmos dizem que resolveram abraçar o trabalho do Leonardo Jardim, que não tinha nada a ver com isso, né? Chegou lá para tentar melhorar a equipe e assim tem sido feito, né? 2 jogos, né? Primeiro foi um empate, mas com um título do Carioca, e agora 2 vitórias consecutivas, o Flamengo chegando no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Você viu Renata Fã e companhia, você viu a turma da UOL, todos falando a respeito do Flamengo de Léo Jardim. O Flamengo bateu aí o Cruzeiro, aliás, bateu aí o Botafogo, e agora o Flamengo vai enfrentar o Remo agora no Maracanã, né? E você, torcedor que chegou ao final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal.